Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós. Vamos aqui agora avançar no estudo do livro Rumo Certo, livro este ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier para a lição 34 de título Escândalo e Nós. Acalmar-nos a fim de trabalhar e servir com segurança será sempre o processo mais edificante para libertar-nos da influência de escândalos, quaisquer que eles sejam. Não poucas vezes, demoramo-nos acalentando mágoas e condenações contra nós mesmos, das quais costumamos sair desolados ou deprimidos, aumentando a incapacidade própria para qualquer reajuste. Teremos errado, reconheçamos. Lamentar-nos, porém, indefinidamente, seria o mesmo que segregar-nos em remorso, não só improdutivo, mas destrutivo também, porquanto comunicaríamos o fogo de nossas próprias inquietações aos entes que mais amamos. Importante aceitar nossas culpas, mas desaconselhável acomodar-nos voluptuosamente com elas, sem a mínima diligência para extinguir-lhes os desastrosos resultados. Queixar-se alguém de si próprio, 1, 2, 3 vezes quanto às dívidas e defeitos de que se lhe onere o caminho, será claramente compreensível, mas lastimar-se todos os dias e acusar-se em todas as circunstâncias, sem qualquer esforço para melhorar de situação, pode transformar-se em atitude compulsiva, gerando enfermidade e perturbação. Esterilidade, em qualquer setor, será invariavelmente esterilidade. Recordemos a lição viva e constante do livre-arbítrio, a conclamar-nos ao próprio burilamento e utilizemos o empréstimo das horas que nos é concedido, nos recursos em mão, comandando as oportunidades que o tempo nos faculte para empreender as renovações de que sejamos carecedores. Somos espíritos eternos, e conquanto nos caiba o dever de aproveitar as experiências do passado, no que evidencie de útil e de preparar o futuro para que o destino se nos faça mais elevado, lembremo-nos de que somos chamados nas áreas do agora a viver um dia de cada vez. Erros teremos perpetrado inúmeros, débitos temo-los ainda enormes. Entretanto, se soubermos empregar com critério e equilíbrio os instrumentos de que dispomos, não há tempo a desperdiçar com lamentos inúteis, de vez que, quanto mais quisermos aprender e trabalhar, compreender e servir, mais alto e mais belo se nos fará o caminho na direção da vida melhor. Conhecida, portanto, a lição, busquemos agora meditar um pouquinho sobre as palavras de Emmanuel. Busquemos meditar seriamente sobre esta lição, ou melhor, instrução que desce do mais alto. Porque aqui a gente tem instrução de como devemos agir perante os escândalos. Aqui é um roteiro corretíssimo. Um roteiro seguro para agirmos quando o escândalo se fizer presente em nossas caminhadas. Mas o escândalo faz parte de nossas caminhadas? Interrogação. Será que eu já estive envolvido em um escândalo? Ou será que eu já produzi um escândalo? Precisamos sim pensar sobre isso.
Porque o escândalo faz parte da vida de todos nós, querendo ou não, aceitando ou não, gostando ou não. E não sou eu que falo. Jesus fala que o escândalo há de acontecer. O escândalo é necessário. Jesus disse isso. Está lá em Mateus. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta as palavras de Jesus. Jesus trata esse tema porque é um tema importante. Mateus, capítulo 5 e capítulo 18. Jesus diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Essa é uma frase dura, forte, contundente, que causa impacto em qualquer um. Eu me sinto impactado por essa frase. Uma frase realmente muito dura. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário que venham escândalos. Ele diz que é necessário, faz parte, vai acontecer os escândalos. Porque o escândalo está condizente com a nossa condição espiritual, com a nossa condição evolutiva. É necessário que venham escândalos. Mas, ai do homem, ai do homem, ai do espírito por quem o escândalo venha. Isso é muito forte. Mas precisamos responder então a pergunta: o que é o escândalo? E não precisamos sofrer, porque já está mastigado, olha só. Veja como as coisas estão fáceis para nós, porque há séculos atrás, antes do Espiritismo, tudo era mais difícil. E como era? Perguntas inúmeras sem respostas. Mas a bendita doutrina espírita facilitou para todo mundo e hoje está muito fácil. Basta eu querer que eu vou acessar a resposta. E a resposta está aqui. Para o que é o escândalo. Allan Kardec, que também era médium. Não era ostensivo, mas era médium. Allan Kardec, orientado pelo plano superior, nos responde aqui o que é o escândalo. Vejamos. No sentido vulgar, popular, mais comum, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. Respondida a questão. É uma ação, uma atitude que choca a moral ou a decência de um modo ostensivo. Não vamos discutir aqui decência, moral, porque a gente já sabe o que é. Moral e decência é aquilo que está condizente com o Evangelho de Jesus. O que sai do Evangelho de Jesus não é moral e não é decência. Então a gente já definiu fácil aqui, rapidinho, o que é moral e o que é decência. Portanto, o escândalo é aquilo que fere a moralidade que Jesus nos apresenta. Não o Jesus da religião, o Jesus mestre, o Jesus guia, o Jesus, o sábio dos sábios. A moral evangélica de Jesus. Não é a moral dos evangélicos religião. É a moral evangélica que desce de Deus. Correto? Então, essa é a moral que a gente tem que seguir. Tudo aquilo que fere essa moral é escândalo. Tudo aquilo. E Allan Kardec continua. Escândalo é resultado efetivo do mal moral. Ponto. Uma definição certeira e simples. Aquilo que fere a moral é um mal. Portanto, o escândalo é
o resultado efetivo do mal moral. Muitas pessoas evitam o escândalo não por causa do mal moral, mas como Kardec diz aqui, evitam por conta da explosão de comentários. É uma distorção. Então eu evito praticar o escândalo não porque é um mal moral, fere a moral evangélica de Deus, mas porque haverá comentários ou uma explosão de comentários. Onde que a gente está? Nós, eu, você, nós evitamos o escândalo por conta do comentário alheio, da explosão de comentários, do que vão dizer da gente? Ou a gente evita o escândalo por conta dele ser um mal moral? É preciso que haja escândalo no mundo, diz Jesus, perdão. Mas aí vem a explicação. Porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para eles obrigação de praticá-lo. Essa questão da maldade é uma inclinação por conta da nossa imperfeição. Conforme eu vou me depurando, me aperfeiçoando, vou deixando de lado a imperfeição, vou fazendo melhores escolhas, vou preferindo o bem ao mal, vou abandonando o escândalo. É necessário o escândalo no mundo por conta das nossas imperfeições. Minha imperfeição me leva a praticar uma ação maldosa, uma má escolha, uma má decisão. Isso gera um resultado ruim para mim e para todos, por conta da imperfeição. Por isso que ele disse, é necessário que ainda haja o escândalo. Lembrando que o escândalo é um efeito do mal moral. É tudo aquilo que choca a moral, que vai contra a moral evangélica. E ainda, é necessário que o escândalo venha, porque estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com os seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas. A gente se pune pelo contato da imperfeição que nós temos. Surgem daí os escândalos, que de fato é o mal moral que ainda praticamos. Quando estiverem os homens cansados de sofrer no mal, nós, quando a gente estiver cansado, procuraremos o remédio no bem. E é assim que funciona. Um dia a gente se cansa de fazer maldade. Procuraremos o bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo, que é claro, eu estou me castigando quando eu estou me viciando. E de provas, porque também é prova, que eu passo para aferir, para depurar, para melhorar. E é assim que Deus faz emergir o bem do mal. O bem nasce e ele vai prosperar dentro do mal. É a sapiência de Deus. E os próprios homens utilizam as coisas más ou mais vis porque querem. Essa é a questão. Os homens querem o escândalo porque os homens escolhem o mal moral.
Nós estamos escolhendo o quê? A moral evangélica, divina, cristã, ou o mal moral? E aí a gente volta para a lição, para a instrução. Porque se eu cometo o escândalo, ou seja, eu pratico a moral má, eu vou contra a moral evangélica e divina, eu cometi um erro. Eu errei. É um erro que está registrado na minha consciência. A partir dessa consciência que está maculada, o que eu devo fazer? É o que Emmanuel diz aqui. Tenho o erro, admito o erro, sei que o erro foi cometido, que é o escândalo. O que eu devo fazer? Acalmar, a fim de trabalhar e servir com segurança. Acalmar, a fim de servir, é uma ação. Trabalhar é outra ação. Será sempre o processo mais eficiente para nos libertar da influência do erro, do escândalo cometido, qualquer que tenha sido o erro. Não adianta se condenar e permanecer nessa condenação sem trabalho. Porque estaremos estéreis, como ele diz aqui. Esterilidade será sempre esterilidade. Aquele que se condena e que se coloca encarcerado na cela da culpa, dali não vai sair. E não vai sair por quê? Porque não quer, não deseja sair. Porque se eu desejo sair, se eu quero sair, eu digo, eu quero. E aí eu preciso tomar a ação do trabalho. Erros, atenção, erros teremos perpetrado inúmeros. Escândalos teremos perpetrados inúmeros. Débitos na nossa contabilidade espiritual temos-los ainda enormes. Imagine eu olhar agora minha ficha espiritual, minha contabilidade espiritual, ou como dizem os policiais, a capivara do sujeito. Tem mais anotação vermelha, mas não tenha dúvida. Lembra daquela caderneta de notinhas que a gente recebia? A gente que é mais, mais antiguinho, a gente tinha lá a caderneta de notas. E vinha lá, o professor que fazia, diretoria, não sei quem, secretaria, vinha lá, azul e vermelho. Vermelho era D e E. E nota azul era A, B e C. E às vezes vinha colorido, Colorido é mais bonito, Não só azul, não só vermelho. Imagina olhar minha ficha espiritual, minha contabilidade, meu Deus. Débitos temos ainda enormes. E perante a enormidade do débito que eu tenho que reparar, o que eu vou fazer? Me diminuir, me retrair, fugir, me apequenar? Não. A lição diz: se soubermos empregar com critério e equilíbrio, com discernimento e sabedoria, os instrumentos de que dispomos, não há tempo a desperdiçar com lamentos inúteis. Não há tempo a desperdiçar com lamentos inúteis. Não, porque o lamento inútil não ajuda a ninguém. A ninguém. A não ser aquele que fica, como ele diz aqui, na autocomiseração. Aquele que fica, ai, como eu sou sofrido, ai, coitado de mim, eu sou um coitadinho, ai, meu Deus, eu não consigo. Só falta dar mamadeira e chupeta para um cara desse, que fica nessa reclamação. Do que vai adiantar? É claro, muita gente usa isso como uma máscara, uma fuga, uma mentira, é uma encenação, um teatro. Mas a verdade é que, se a gente
deseja de fato abandonar o remorso, o arrependimento, a mágoa, a condenação, a autocondenação, precisamos trabalhar, como aqui está escrito, empregando os instrumentos de que dispomos sem tempo a desperdiçar em lamentos inúteis. Quanto mais quisermos aprender, trabalhar, compreender e servir, quanto mais trabalharmos, compreendermos, servirmos e aprendermos, mais alto, mais belo se nos fará o caminho na direção do mundo, da vida melhor. Eu que vou definir. Ou eu fico sentado na cadeirinha do murmúrio, do choramingo, da chateação, ou eu sento na cadeira do trabalho. Eu que vou escolher. Queixar-se uma vez, duas vezes, três vezes é aceitável. Faz parte, a gente às vezes fica nesse momento. Mas acusar-se em todas as circunstâncias, sem esforço para melhoria, gera enfermidade e perturbação. Essa lição é tão importante porque ela diz o que vai acontecer, não é a lição que define. Ela diz o que vai acontecer com aqueles que escolhem isso. Eles se autodefinem em processos de perturbação e de enfermidade em desastrosos resultados. Porque essas pessoas, esses espíritos, não trabalham para mudar. Eles ficam no processo de se autoacusar sem nenhum esforço. Recordemos, o livre-arbítrio, direito de escolha, que nos convida, que nos conclama ao próprio burilamento, através das horas disponíveis ao trabalho. Somos espíritos eternos e devemos aproveitar as experiências do ontem para nos proporcionar um futuro mais brilhante, mais iluminado, mais feliz, mais pacificado. Se eu não utilizo da lição vivenciada, eu estou jogando fora um aprendizado que, na verdade, pode mudar o meu amanhã. Trabalhar, compreender, servir e trabalhar. Aprender, trabalhar, compreender e servir. Mais alto e mais belo se nos fará o caminho na direção da vida melhor. Jesus, na sua frase, impacta o mundo. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos. Mas ai do mundo porque o escândalo venha. Não sejamos nós a apresentar o escândalo ao mundo. Escândalo é um mal moral. Se a gente já opta pela moral evangélica, cristã, elevada, aquela moral que de fato nos proporciona a elevação espiritual, devemos permanecer aí. Devemos nos fixar aí. E daí não sair mais. Porque os escândalos estão porta fora, pessoal. Os escândalos estão acontecendo e acontecem diariamente. Porque as pessoas estão escolhendo a efetividade do mal moral. E o mal moral é o escândalo. Cuidemos. A moral cristã, evangélica, iluminada de Jesus é a moral que nos interessa e que assim seja. Meditemos. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.